Jonas Varela na internet e no YouTube. Contamos com 5 inscritos no nosso site. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro da primeira carta aos Coríntios, Como superar os conflitos na comunidade. É o 7º livro do Novo Testamento. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 10, já na terceira parte do livro da primeira carta aos Coríntios, resposta para diversos problemas. Aí tem assim, ó, número 1, o número 1 e ponto, tem estados de vida, nós fizemos a leitura. Aí tem o número 2 ponto, viu? O número 2 assim, ponto. Aí tem as carnes sacrificadas aos ídolos, é o que nós estamos nele agora, já na terceira parte do livro da primeira carta aos Coríntios, que é justamente resposta para diversos problemas. Continuaremos hoje a leitura no seu capítulo 10, ainda no 2, no número 2, as carnes sacrificadas aos ídolos. O capítulo 10 conta com, vamos dizer aqui, capítulo 10 conta com 33 versículos, justamente, vamos para a leitura, né? Capítulo 10 do livro da primeira carta aos Coríntios. Primeiro tópico do capítulo 10: aprender da história. Irmãos, não quero que vocês ignorem uma coisa. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. Todos atravessaram o mar. E, na nuvem e no mar, todos receberam um batismo que os ligava a Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus e caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não se tornem idólatras, como alguns deles, conforme está na Escritura. O povo sentou-se para comer e beber. Depois se levantaram para se divertir. Nem nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles se entregaram, de modo que num só dia morreram 23.000. Não tentemos ao Senhor, como alguns deles tentaram e morreram vitimados pelas serpentes. Não murmurem, como alguns deles murmuraram e pereceram em mãos do anjo exterminador. Tais coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas para nossa instrução. A nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm.
Mas, junto com a tentação, ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Segundo tópico do capítulo 10 do primeiro livro da primeira carta aos Coríntios, do livro A Primeira Carta aos Coríntios. Não pactuar com a idolatria. Segundo tópico, não pactuar com a idolatria. Por isso, amados, fujam da idolatria. Falo a vocês como a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E como há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos todos desse único pão. Considerem o povo de Israel, quando comem as vítimas sacrificadas, não estão eles em comunhão com o altar? E o que quero eu dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os próprios ídolos sejam alguma coisa? Não. O que digo é o seguinte: aquilo que os pagãos sacrificam, eles o sacrificam aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que vocês entrem em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos nós mais fortes do que Ele? Terceiro tópico do capítulo 10 do livro Primeira Carta aos Coríntios: liberdade e discernimento cristão. Terceiro tópico, capítulo 10, Primeira Carta aos Coríntios. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas os do próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Se algum pagão se algum pagão convidar e vocês aceitarem o convite, comam de tudo o que lhes for oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Mas, se alguém diz a vocês: isso é carne sacrificada aos ídolos, não comam por causa daquele
que os avisou, e por motivo de consciência. Falo da consciência dele, não de vocês, porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência. Repetindo, porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência. Se eu como alimento dando graças, por que seria eu censurado por alguma coisa pela qual dou graças? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem ocasião de escândalo, nem para judeus, nem para gregos, nem para a Igreja de Deus. Façam como eu, que me esforço para agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas o interesse do maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 10 do livro da primeira carta aos Coríntios, em todos os seus 33 versículos, não é? Exatamente. No próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Agradeço a todos. Daniel, Lucas, um grande abraço, felicidades. Deus abençoe você, sua família, seus entes queridos, todos os seus amigos, né? Então, todos nós somos seus amigos. Um grande abraço para todos, felicidades e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, no nosso próximo vídeo, com a continuação da leitura do livro da primeira carta aos Coríntios, nas explicações do seu capítulo 10 e todos os seus 33 versículos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.